Dungeons & Dragons 2024, ou 5.5e, Ferramentas de Mestre, capítulo 3. Regras do D&D. Uma produção RPG Next. Este programa só foi produzido e publicado graças aos nossos padrinhos e madrinhas. Que o Nicolas os abençoe. Além deste, temos muitos outros conteúdos disponíveis. Para acessar nossos materiais exclusivos, basta se tornar um apoiador no aplicativo do Apoia-se ou um membro do canal RPG Next no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rafael47 de volta em mais um episódio do Dungeons & Dragons 2024 ou Dungeons & Dragons 5.5e, versão livro do mestre. E nós vamos começar hoje o capítulo 3, que vai trazer uma informação sobre ferramentas do mestre, para o mestre poder criar mais coisas dentro da sua aventura ou dentro da sua campanha. Então, obviamente que nesse episódio eu não vou conseguir ler todo o conteúdo do capítulo 3, nem comentar, então eu separei alguns tópicos. A gente vai começar com alinhamento, depois perseguições, e aí a gente fecha com as regras de criação de antecedente, criando uma criatura, criando um item mágico, e como é que você pode fazer para criar também uma magia, certo? Mas antes de começar, quero trazer as respostas da enquete do episódio passado. Eu perguntei: quando o combate no seu D&D começa a ficar longo e cansativo, o que você gostaria que o mestre fizesse? E aí eu dei 4 opções, e aí, curiosamente, elas ficaram bem distribuídas. O pessoal acabou votando um pouquinho em cada, mas a ganhadora, com 30% dos votos, foi que o mestre narre os golpes de forma mais épica. Interessante. Às vezes é só uma questão do mestre mudar a forma de narrar o combate para ficar um pouco mais interessante. Essa foi a maior parte dos votos. Mas, pau a pau, em segundo lugar, com 27%, o pessoal acabou votando que o mestre facilite o combate em segredo. Interessante. Talvez para que acabe mais rápido, fique mais fácil. Em terceiro lugar, com 24% dos votos, que o mestre mude o mapa ou adicione perigos, talvez trazer mais desafios para ficar mais interessante. E por último, com 19% dos votos, que os monstros fujam ou se rendam. Essa aqui foi o que o pessoal menos votou, apesar de ainda ser 19%. Mas assim, se eu tivesse como jogador, né, talvez eu optasse por esse aqui. Porque assim, se o combate já está longo e cansativo, eu acho que tem que acabar. E aí o mestre pode, numa outra oportunidade, preparar um combate diferente, ao invés de ficar alterando, né, o combate, tipo, adicionar mais coisa. Talvez a narração faça sentido, talvez o mestre mudar a narração, mas eu acho que pro mestre mudar para uma narração mais épica, talvez exija mais habilidade do mestre. Acho que na hora ele não vai conseguir fazer isso. Se não tá bom até aquele ponto, não é, na minha opinião, transformando uma narração em algo mais épico que vai resolver, sabe? Mas, às vezes é uma questão do tipo, olha, mestre, tente fazer isso. Os jogadores querem formas mais épicas. E eu acho que também os jogadores, né, podem ajudar a fazer isso, porque o mestre é um dos jogadores entre outros 4 ou 5 na mesa. Então, quando chega na vez o mestre, ele pode fazer a parte dele, que é narrar de forma mais épica a parte que ele controla. Será que quando chega na vez os jogadores, eles também estão narrando de forma épica? Então, acho que isso tem que, né, contar com a ajuda de todos, certo? Beleza, legal. Mas vamos lá então, antes de eu começar a fazer a leitura desse episódio, vale a pena avisar que ele faz parte da série com leitura comentada do conteúdo do livro do mestre do D&D 5.5e, que é publicado pela Wizards of the Coast, iniciou a publicação em 2024. A versão que usamos aqui foi traduzida de forma não oficial, né, está sendo traduzida ainda, né, pelo projeto Heróis Anônimos, mas atenção, ouvir esse programa não substitui a aquisição dos livros. O livro do mestre é um manual, feito para ser consultado, revisitado e usado como ferramenta na mesa. Por isso você pode apoiar esse projeto e os criadores do jogo através do link de afiliado para a compra oficial do livro na descrição.
Então é isso, e o link fica aí na tela para você. Se você também quiser ajudar a Precavida, também tem outro link do LivePix, que é livepix.gg/rpgnext. A gente está quase atingindo a segunda meta para poder comprar uma segunda porta lá para Precavida, certinho? Então agora pegue seus dados, abra o livro e vem comigo se aprofundar nas regras. Simbora! Então vamos lá. Retomando aqui a leitura, o capítulo 3, ele vai trazer uma arte, assim como todo o capítulo traz uma grande arte de capa bem bonita, né? Uma arte de página inteira bem bonita. E eu vou primeiro ler o textinho que tem aqui e na sequência eu descrevo a ilustração. O que temos aqui? Nós temos uma arte meio steampunk. Essa arte é um corredor, assim, tem prédios como se fossem castelos na direita e na esquerda, mas tem essa característica steampunk porque é um pouco mais evoluído. Então, imagina assim, um corredor formado por esses paredões de casas empilhadas, como se fosse um grande castelo que tem uma característica meio gótica misturado com esse steampunk, ou seja, uma grande cidade, tá? Ao mesmo tempo, parece que, né, está vindo em direção à imagem, talvez como se estivesse fugindo, 4 zeppelins, né? Imagina aqueles balões de transportar pessoas, aqueles grandes balões gigantes que parecem umas cápsulas gigantes. Esses zeppelins, eles também têm uma estrutura, uma carcaça, como se fosse uma gaiola de metal em volta para proteger esse grande balão. E tem a frase assim, ó: uma gosma da aniquilação ataca Sharn, a cidade das torres, no mundo de Eberron. E aí lá no fundo, onde você não consegue mais ver a cidade com clareza, tem assim, como se fosse várias bolhas, mas são bolhas assim gigantescas, bem mais alto do que a própria cidade. E uma dessas bolhas tem tipo um símbolo, assim, não é bem um símbolo, é como se fosse uma caveira espectral dentro. É uma criatura, né? Uma gosma da aniquilação. Acho que, se não me engano, é uma criatura nova do D&D 5.5. É um monstro novo que eles criaram. E é esses monstros épicos, assim, nível de desafio Tarrasque, sabe? Então, eu não li esse monstro ainda, eu só ouvi falar. Eu tenho quase certeza que ele é um monstro novo. Então, a hora que eu chegar lá na leitura do livro dos monstros, a gente vai descobrir qual é o poder, o tamanho, o que é que essa criatura faz. Mas, assim, pela ilustração aqui, é um negócio, assim, assustador. É tipo para nossa versão atual, seria basicamente uma bomba atômica explodindo na cidade, sabe? É mais ou menos isso. É bizarríssimo. Certo? Mas vamos lá. Começando, então, a leitura do capítulo 3, Ferramentas do Mestre. Enquanto os capítulos 1 e 2 ensinam o essencial de ser um mestre, esse capítulo fornece orientações sobre temas que podem surgir à medida que você prepara ou conduz uma sessão de D&D, bem como regras para elementos de aventura que vão desde perseguições e portas a armadilhas. Também inclui diretrizes sobre a criação de novos cenários, criaturas, itens mágicos e magias para divertir seus jogadores. Sobre a parte do alinhamento, que é o alignment, o pessoal também fala de antecedente às vezes para traduzir alignment, né? Mas acho que alinhamento fica mais parecido. O livro diz que, conforme descrito no livro do jogador, alinhamento é uma ferramenta de interpretação, é uma forma rápida de descrever a orientação moral e ética de uma criatura. Assim como outros elementos do jogo, foi feito para servir você e sua mesa, não como uma restrição ou um fardo. O alinhamento pode auxiliar sua mesa de 3 maneiras: como uma ferramenta para personagens dos jogadores, como descrição do comportamento de uma criatura e como resumo do ethos, né, de uma organização. Vamos ver o que mais que o livro vai falar sobre essa parte. E aí a gente entra numa seção chamada Alinhamento de Personagens. Alguns equívocos comuns sobre alinhamento podem gerar conflitos entre jogadores e mestres. As sessões a seguir ajudam a entender como os personagens dos jogadores se relacionam com o alinhamento. É só um comentário, né? O livro está trazendo, né, essa versão nova,
está trazendo, provavelmente, espero que vá trazer, a gente vai descobrir daqui a pouco, né, essas discussões que ocorrem sobre alinhamento que às vezes o pessoal interpreta mal, age de forma errada. Às vezes até dá para fazer piada com isso, né? Mas acho que é interessante fazer uma abordagem diferente sobre, gente, olha, alinhamento não é, né, um texto escrito na pedra, a pessoa não fica amarrada àquilo, o personagem não pode agir de outra forma, né? Eu acho que, né, na minha visão, é uma média do comportamento dele, né? Uma pessoa boa pode fazer alguma coisa ruim ou má e se sentir mal por isso, sabe? Ela teve que tomar uma decisão difícil e isso não faz dela uma pessoa má. Então, assim, acho que a discussão é por esse lado, né? O mundo é bem mais tons e cinzas do que preto no branco. Então, vamos voltar aqui para o livro, vamos ver, ó. Ações indicam alinhamento. Um personagem pode acreditar que é bom e afirmar que massacres sem sentido são errados, mas se ele participa repetidamente de massacres sem sentido, suas crenças não são aquilo que ele diz defender. Tá vendo? Foi o que eu acabei de falar, né? De repente você participou de algo que não fazia parte do que você acredita, do que você geralmente faz no dia a dia, você se sente mal com aquilo, foi algo pontual e você vai ter que conviver com aquilo. Isso não muda seu alinhamento da noite para o dia, certo? E aí nós temos aqui, ó, o alinhamento não se limita a ações que os personagens podem realizar. Em vez disso, as ações que eles realizam indicam qual é o seu alinhamento. Não há problema em se afastar ocasionalmente dos princípios de seu alinhamento. E os jogadores podem e devem alterar o alinhamento de seus personagens se ele deixar de descrevê-los adequadamente, certo? Opa, Marcos, beleza? Melhor mestre, obrigado, cara. Valeu pelo elogio, valeuzão. Isso é muito importante, né? Ter essa discussão madura e, né, o mundo vai evoluindo, nosso mundo aqui da vida real vai evoluindo, a gente vai aprendendo a refletir sobre as coisas, a gente vai, com o tempo, jogando o RPG de forma diferente, né? Então, assim como a sociedade evolui, os pensamentos evoluem, eu acho que o RPG tem que acompanhar e tem que evoluir também. É por isso que a gente tem novas versões, não só para poder ajustar as regras, as mecânicas do jogo, mas também para a gente poder discutir comportamentos, questões que envolvem espécies que antes era raça, agora espécie, deixar mais adequado o nome para a questão biológica. Então, é natural que as coisas evoluam e eu sim sou a favor de sair novas versões para melhorar e adaptar tudo isso ao novo mundo, né? À nova sociedade. Eu não tenho nenhum problema com isso, porque se você não gosta, você ainda pode voltar para o livro antigo e continuar jogando o livro que você mais gosta. Você não é obrigado a mudar de edição, certo? Beleza, voltando aqui, ó. O bem e o mal podem cooperar. Personagens bons e maus podem compartilhar objetivos comuns, embora provavelmente usem táticas diferentes para perseguir esses objetivos. Então, imagine dois personagens. Um ordeiro e bom e o outro ordeiro e mal. Ambos dedicados a impedir que monstros ataquem os habitantes de sua cidade, certo? O personagem que é ordeiro e mal está disposto a empregar métodos como subornar, ameaçar possíveis testemunhas que o personagem ordeiro e bom não aceitaria. E quando aventureiros de alinhamentos bons e maus coexistem no mesmo grupo, é provável que surjam desentendimentos ao longo da campanha, né? Muitos jogadores gostam de interpretar esses conflitos, mas consulte Garantindo a Diversão para Todos lá no capítulo 1, que eu já fiz a leitura e os meus comentários. Caso encontre problemas com personagens maus interpretados de maneira disruptiva. Ok, esse tipo de conversa, inclusive, é bom, né? Aquela sessão 0, o mestre conversar com os jogadores no começo, porque lá no começo, se vocês acertarem isso, já vai resolver a maior parte dos problemas, né? Sempre ter a comunicação em grupo, beleza? Bom, sobre a parte de planos e alinhamento. Planos e alinhamento. Os planos externos, descrito no capítulo 6, que vai chegar ainda no futuro, são reinos onde o alinhamento se manifesta na realidade. Quando criaturas exploram os planos externos, elas podem vivenciar esses reinos de maneiras diferentes, dependendo do seu alinhamento. Certo. E aí temos alinhamentos de monstros. O alinhamento pode ajudar a determinar como uma criatura se comporta em seu jogo de duas maneiras simples. Atitude inicial
que diz: o alinhamento de uma criatura pode ajudar a determinar a sua atitude durante um encontro. Um monstro caótico e mau, que acho que é orc, né? Provavelmente será hostil, enquanto um ordeiro e bom, sei lá, um anjo, alguma coisa assim, tende mais a ter uma atitude amigável, pronto para ajudar aqueles que precisam. Sobre a parte de personalidade do monstro, o capítulo 2, que eu já li inteiro, do livro do jogador, apresenta uma tabela com breves traços de personalidade associados aos alinhamentos que podem servir de inspiração ao mestre para poder interpretar um NPJ, um PNJ ou um NPC, que é o personagem não jogável, ou outro monstro em seu jogo. Perfeito. E aí temos aqui a parte de ethos da organização. Pode ser útil atribuir um alinhamento a uma organização, incluindo uma facção, guilda ou nação, para descrever o seu ethos. Isso pode ajudar a determinar como diferentes grupos interagem entre si. O ethos de uma organização não determina o alinhamento de seus membros, nem mesmo o alinhamento de seus líderes. Na verdade, uma diferença marcante entre o ethos de uma sociedade e o alinhamento de sua liderança pode gerar excelentes oportunidades para aventuras. Por exemplo, imagine uma rainha neutra e boa, ascendendo ao trono de um império ordeiro e mau, e lutando para reformar suas instituições. Então, aqui, já deu para ver que o pessoal, só nesse pequenininho texto pequeno aqui, já tenta trazer uma discussão, né, mais política para o jogo, que, convenhamos, não tem como a gente escapar. Obviamente que D&D é recomendado para jogadores a partir de 12 anos de idade, né? E quanto mais novo você é, menos você compreende a complexidade do mundo. E por mais velho que você seja, ainda é difícil compreender na totalidade a complexidade do mundo, né? O mundo é feito de muitas pessoas, muitas regras, muitas leis, muitas culturas, tudo interconectado. E é difícil você ter a visão do todo, que você é uma pessoa dentro da sua bolha vivendo o seu mundo com conexões parciais com as coisas. Então, é difícil a gente compreender e enxergar o mundo. Então, esse ponto político que o jogo traz é inevitável, porque as coisas elas podem estar funcionando de maneira simplória à primeira vista, mas sempre tem algo político por trás rolando. Então, cabe ao mestre, cabe aos jogadores, dependendo do nível da maturidade e dependendo do nível da diversão que vocês querem ter com o jogo, colocar um elemento, uma pitada mais política ou menos política. Tem jogadores que não gostam, tem jogadores que, se não tiver isso, não tem graça jogar o RPG deles, e tá tudo certo. Cada um joga do jeito que achar melhor. O importante é você encontrar jogadores, né, e o mestre, todos eles estarem no mesmo... com a mesma pegada de tipo de jogo que eles querem jogar, né? Se às vezes misturar jogadores diferentes com gostos diferentes, talvez a sua aventura... O problema não seja da aventura da campanha, mas é porque não rolou conexão entre os jogadores. Beleza? E aí nós temos aqui, vamos lá voltar para o livro, a parte de perseguições, que temos uma nova ilustração aqui, uma ilustração do que de uma perseguição. Tem um textinho aqui, antes de eu fazer a descrição da imagem, que é assim, ó. Uma perseguição emocionante se aproxima do desfecho. Então, nós temos uma rua e todas as criaturas estão correndo em direção à imagem, né? Elas não estão fugindo para o fundo, mas vindo em direção para frente da imagem. Parece que são criaturas, homens-ratos, assim, criaturas-rato, meio rato, rat, como é que é? Were-rat. Tem o werewolf, que é lobisomem, é um ratosomem. Então nós temos aqui ratosomem, e tem um deles que acho que se transformou em rato, inclusive, que é um rato gigante correndo, parece, tá? Em corpo de rato. Então são 3 deles correndo, fugindo, a pé, e atrás parece que são os aventureiros perseguindo, né? Tem acho que é um tiefling com óculos, talvez feiticeiro ou mago, porque está segurando um bastão mágico e tem uma roupa que lembra a roupa de magos ou feiticeiros. Do lado, não sei, mas é um elfo com cabelo talvez avermelhado ou castanho, não sei, meu daltonismo não deixa eu enxergar direito. Não sei se é um guerreiro, se é um bardo, não dá para ver pela roupa direito. Lá no fundo, talvez seja o bardo, porque parece ter um negócio nas costas de madeira, talvez um instrumento ou um escudo.
Mas tem cabelo branco e acho que são 3 moças. São 3 moças correndo, perseguindo esses ratosomens aqui no beco, tá? E aí o texto diz o seguinte, né? Perseguições. As regras de movimento em combate não se aplicam perfeitamente a todas as situações. Em especial, elas podem fazer com que uma perseguição potencialmente emocionante pareça monótona e previsível, né? Imagina o seguinte, você está lá no mapa, quer fazer uma perseguição, o seu personagem anda 9 quadradinhos, 6 quadradinhos, sei lá, né? Que são lá 9 metros. E o inimigo anda 6 quadradinhos. E aí fica um move, outro move. Um move, outro move. E aí não tem graça nenhuma. Então vamos ver como é que o livro resolve a perseguição aqui. Criaturas mais rápidas sempre alcançam criaturas mais lentas, enquanto criaturas com o mesmo deslocamento jamais diminuem a distância entre si. Foi o que eu acabei de falar. Use as regras a seguir para introduzir elementos aleatórios que tornem as perseguições mais emocionantes. Opa, dado viciado, olha só de manhã, que beleza. Como tá 47, tudo bom? Beleza, tudo bem. Jay, tudo certo por aqui. É o horário que deu para fazer. Conheça as capacidades dos personagens do grupo antes de tornar uma perseguição um elemento importante de uma aventura. Um personagem com um deslocamento elevado ou uma magia certa, como paralisar monstro, porta dimensional ou voo, muitas vezes pode encerrar uma perseguição antes mesmo que ela comece. Isso aqui é interessante, né? Você não precisa fazer a perseguição acontecer se claramente você tem um dos lados bem mais rápido do que o outro lado. Você fala, cara, você não consegue, o grupo que está fugindo, pelo menos na velocidade, não consegue escapar da perseguição, né? Então não tem que fazer perseguição. A não ser que esteja assim num local, imagino eu, que permita que quem está fugindo possa se esconder, por exemplo, tá? E aí a perseguição se torna mais um pega-pega. Não pega-pega não, um esconde-esconde. Falei errado. O Jefferson está escrevendo aqui, ó. Sempre que os jogadores têm alguma ideia criativa para uso de perícias, eu super incentivo a fazer. Exatamente, né? Geralmente no combate, a gente não usa tanto as perícias ou as skills, né? As habilidades. Geralmente usa, né, toda a mecânica direcionada para combate, pelo menos no D&D. Mas assim, eu acho super interessante quando você tem uma mistura de skills, né, dentro do combate. Então, o cara teve que meter o pé na porta, vai usar uma skill de atletismo, ele teve que fazer um teste de natação para poder lutar ali na água, para ver se não ganha desvantagem, por exemplo. Ele precisa, de repente, fazer um salto no meio do movimento para poder chegar no inimigo, para poder desferir o golpe que ele quer. Ele vai fazer um teste de skill. E na perseguição é um pouco disso também. É claro que aqui na perseguição você só quer alcançar o inimigo, né? E aí a hora que você alcança o inimigo, aí pode rolar o combate. A ideia da perseguição é que não está tendo combate ainda, porque você ainda não alcançou o seu inimigo, ou você não quer combater, você não quer... você quer só pegar ele, prender ele, né? Também é outro tipo de coisa. E outra coisa, para poder também pegar ele sem matar, você tem que nocautear ele. Talvez você tenha que bater nele, fazer um ataque para desmaiar ele, zerando o seu HP sem matá-lo. Então tem tudo isso. Ou você quer agarrar ele, segurar e prender, né? Tem tudo isso. Mas antes que você consiga estar de fato perto, né, do lado, e fazer essa ação, você precisa persegui-lo, né? E aqui que tá. O Jefferson continua aqui no chat, ó. Usa também a regra de 3. 3 para 3. Vocês precisam de 3 sucessos para escapar ou 3 falhas para eles alcançarem. O que acontecer primeiro dita a história. Não sei se você lembra, Jefferson, eu já falei aqui em outros episódios, lá na 4ª edição, que o pessoal critica, ele tinha as Skill Challenges, né, os desafios de perícia, que era assim, para você conseguir ganhar alguma coisa, você tem que ter tantos sucessos antes de tantas falhas. Geralmente o número de sucessos era maior do que o número de falhas. Então você tinha que ter, por exemplo, 6 sucessos, e o sucesso não era individual, era em grupo. Então um personagem tinha que fazer um teste, e ele tinha que passar naquele teste de perícia, e ele descrevia. E ele podia também escolher a perícia que poderia até beneficiar o personagem dele, do tipo, na perseguição eu sou ruim de atletismo, então eu não vou ajudar na corrida, eu não estou correndo, mas eu estou, por exemplo,
Vamos pensar alguma outra skill aqui. Se ele tem a skill de lábia. E ele pergunta, então, para a galera... vou perguntar para as pessoas para onde que o pessoal que fugiu está correndo. Ou se existe um atalho para a gente poder conseguir cortar caminho na perseguição. Então, ele no teste dele, ele usa uma outra skill para ganhar informação e ajudar o grupo. Aí, se ele passa, o grupo ganhou um sucesso na perseguição. Mas ele não tá... Ele também está correndo atrás, sabe? Mas ele fala, gente, entra aqui, né? E encurta o caminho. E claro que se ele falha, é como se ele tivesse ou pegou a informação errada, ou ele pegou a informação, mas ele instruiu errado a galera, né? Falou, sabe quando o cara separa num posto, o cara fala, segue reto, vira à esquerda quando tiver uma curva, depois vira à direita quando você vê um poste, aí de repente você tá indo e você já não sabe mais se você tá certo ou não, porque era muita informação, né? Na cabeça do cara que tá explicando, aquela informação é muito clara. Para quem tá fazendo o caminho, não é, né? É sempre uma novidade. Essa é a brincadeira do Skill Challenge. Então acho que você tá usando isso, né? E aí o Jefferson responde aqui, sim, uma das coisas boas da 4E. E olha que é difícil falar dessa frase. Tem muita coisa boa na 4E, mas acho que não cabe de discutir aqui, né? Por exemplo, o ataque à vontade veio da 4E. Né? As ações por encontro, essa brincadeira de ter ataque à vontade, poder à vontade do mago e tal, veio tudo da 4E. Mas enfim, eu já falei isso em outros episódios, não vou repetir aqui. Vamos voltar para a leitura aqui do livro. Então, como é que começa uma perseguição? Uma perseguição exige pelo menos uma presa e pelo menos um perseguidor. Quaisquer participantes que ainda não estejam na ordem de iniciativa devem jogar a iniciativa quando a perseguição começar. Assim como em combate, cada participante da perseguição pode executar uma ação de se mover em seu turno. Quando uma perseguição começa, determine a distância inicial entre a presa e os perseguidores. Acompanhe a distância entre eles e designe como líder o perseguidor mais próximo da presa. O perseguidor líder pode mudar de rodada para rodada. Aqui acho que, infelizmente, a nova versão talvez tenha perdido a oportunidade de resgatar os Skill Challenges, porque aqui caberia facinho, uma Skill Challenge. Conduzindo a perseguição. Os participantes de uma perseguição são fortemente motivados a executar a ação correr a cada rodada. Perseguidores que param para conjurar magias ou realizar ataques correm o risco de perder a sua presa. E uma presa que não execute a ação correr provavelmente será capturada. Faz sentido. E aí temos aqui o correndo. Um participante da perseguição pode executar a ação correr um número de vezes... Ai, meu Deus, aí vai começar a matemática, que eu acho que só vai complicar, mas vamos ver. Ele pode executar uma ação correr um número de vezes igual a 3 mais o seu modificador de constituição, no mínimo uma vez. Tá, então no mínimo vai ser 4 no total. Acho que é para ele não... A partir disso ele cansa de correr. Faz sentido, tá? Cada ação correr... Retiro o que eu disse, essa matemática é tranquila. Cada ação correr adicional executada durante a perseguição exige que a criatura obtenha um sucesso em uma salvaguarda de constituição com dificuldade 10 ao final do seu turno. Caso contrário, ela recebe 1 nível de exaustão. Um participante abandona a perseguição se atingir 5 níveis de exaustão. Porque acho que... porque acima disso vai ficar muito ruim, né? Não, eu não lembro agora. A regra de exaustão, ela mudou. Depois eu acho que eu já li, inclusive, no livro do jogador. Ela mudou. Não lembro agora. Uma criatura pode remover os níveis de exaustão adquiridos durante a perseguição ao concluir um descanso curto ou longo. Mas vamos lá. Essa regrinha, ela lembra a viagem... quando o pessoal quer fazer... Tá viajando durante 8 horas, né? Fazendo aquelas viagens longas, o dia inteiro de viagem, e eles querem estender o tempo da viagem em 9 horas, 10 horas, e aí para cada hora adicional o teste de exaustão tem que ser feito, e se o pessoal passa, o nível da dificuldade do teste aumenta para cada hora, né? Vai aumentando em 1 para cada hora, e eventualmente o personagem vai falhar, eventualmente ele vai receber uma exaustão, e ele pode continuar viajando, e eventualmente ele vai acumular cada vez mais rápido, mais exaustão. É mais ou menos a mesma regra, só que direcionada para a corrida, e de forma bem mais rápida. Não é a cada hora que ele vai fazer o teste, é a cada ação de correr que ele estiver fazendo.
Opa, o Newton César chegou aqui no chat e falou assim, ó, sempre usei a Skill Challenge, mesmo na 5ª edição, mas depois de conhecer a regra do Dagger Heart, passei a usar ela. Ah, que legal, não sei qual que é a regra do Dagger Heart aqui. Depois você explica aí pra gente poder comparar, beleza? Fiquei curioso agora. Enquanto isso eu vou voltar à leitura aqui. Aí, sobre a parte de magias e ataques. Um participante da perseguição pode realizar ataques e conjurar magias contra outras criaturas no alcance da magia. Os participantes de uma perseguição normalmente não podem realizar ataques de oportunidade uns contra os outros, pois presume-se que todos estejam se movendo na mesma direção ao mesmo tempo. Faz total sentido. No entanto, eles ainda podem ser alvos de ataques de oportunidade realizados por criaturas que não estejam participando da perseguição. Faz sentido também, né? Por exemplo, aventureiros que perseguem um ladrão passando por um grupo de arruaceiros podem provocar ataques de oportunidade desses arruaceiros. Ou, sei lá, tem um monte de guarda na rua também, os guardas querem tentar segurar a galera que está correndo, seria um ataque de oportunidade também. E aí tem a parte de encerrando uma perseguição. Uma perseguição encerra quando um dos lados desiste, quando todas as presas escapam ou quando os perseguidores se aproximam o suficiente de sua presa para capturá-la. Se nenhum dos lados desistir da perseguição, a presa realiza um teste de destreza, furtividade, na contagem de iniciativa 0 a cada rodada. Após todos os participantes da perseguição terem concluído seus turnos, se a presa nunca sair da vista do perseguidor líder, o teste automaticamente falha. Caso contrário, compare o resultado do teste aos valores de percepção passiva dos perseguidores. Se a presa consistir em várias criaturas, cada uma realiza o teste separadamente, de modo que uma delas pode escapar enquanto as demais permanecem na perseguição. E aqui diz assim, a presa pode obter vantagem ou desvantagem no teste dependendo das circunstâncias conforme mostrado na tabela Fatores de Fuga. Só um minutinho, né? Antes de eu ler aqui a tabela, é uma coisa. Fazendo essa análise que o livro disse aqui sobre fazer o teste de destreza furtividade, a gente tem que assumir que a perseguição está ocorrendo num local cheio de gente, ou cheio de caixas, ou cheio de objetos, cheio de corredores, num lugar aglomerado de outras pessoas, talvez. Porque se você estiver só fazendo uma perseguição num campo aberto, em linha reta, vai ganhar quem tem mais velocidade e não tem como você se esconder. Aí não faria sentido o teste de furtividade, certo? Então, aqui tem que considerar o ambiente também. Beleza, vamos ver a tabela aqui dos fatores de fuga. Bom, nós temos aqui a coluna de fator e a coluna de o teste tem alguma coisa, se vai ser vantagem ou desvantagem. Então, vamos lá. Ó. Se o fator for da fuga muitas coisas para esconder-se, aí esse teste de furtividade tem vantagem. Se o fator for uma área superlotada, também tem vantagem. Foi como eu acabei de comentar agora. Agora, poucas coisas para se esconder, vai ter desvantagem, ou uma área sem aglomeração vai ter desvantagem. Então, perceba que não tem a opção de não tem nada, né? Você está num campo aberto, né? Não está considerando isso, ou seja, de fato o livro está considerando um local que vai ter bastante ou pouca aglomeração, ou nenhuma, ou muita coisa para se esconder, ou pouca coisa para se esconder, mas ainda assim tendo alguma coisa para se esconder. Beleza. E aí o livro continua. Outros fatores podem ajudar ou dificultar a capacidade da presa de escapar, a seu critério. Por exemplo, uma presa afetada pela magia fogo das fadas, que fica umas luzinhas brilhando, pode ter desvantagem nos testes para escapar, pois é muito mais fácil localizá-la. Se o resultado do teste da presa for maior que o maior valor da percepção passiva entre os perseguidores, a presa escapa. Caso contrário, a perseguição continua por mais uma rodada. Escapar não significa necessariamente que a presa deixou os perseguidores para trás. Por exemplo, claro, né, se ela está se escondendo, por exemplo, em uma cidade, escapar pode significar que a presa se misturou à multidão ou dobrou uma esquina, sem deixar qualquer pista para onde foi. Exatamente, faz total sentido.
Voltando aqui rapidinho, o Newton voltou a escrever aqui, acho interessante, vamos ver o que ele vai agregar. Ele falou assim: 1d6 para rastrear onde os jogadores estão e outro para rastrear onde o perseguidor ou perseguido, que é a presa, né, está. Tá, os dois estão. Os D6 sempre decrementam, nunca aumentam. O perseguidor tem um número maior no D6. Por exemplo, heróis têm o número 6 e o perseguido tem o número 3. A cada sucesso dos heróis, em cada percalço, o dado dos heróis é diminuído. A cada falha dos heróis, o dado do perseguido é diminuído. Se os dados tiverem o mesmo número, os heróis alcançam o perseguido. Se o perseguido chegar a 0, o perseguido fugiu. E para os percalços, uso a tabela de complicações apresentada no próprio livro do mestre. Ah, interessante. É um outro jeito, né, de fazer a perseguição. É uma outra mecânica, nesse caso. Você está usando o dado e o número do dado para poder decrementar e vendo quando é que um chega no outro. Interessante. Também é uma mecânica elegante, né, simples de resolver a perseguição. Aqui no livro do mestre, ele está dependendo mais da skill individual de cada personagem, né? E aí ele fez um esquema mais grupo, né? O grupo perseguindo. Tanto faz. Eu acho que aqui não importa. O importa é o que funciona para sua mesa. Mas legal, obrigado aí, Newton, por ter compartilhado. É mais uma ideia, né? Perfeito. Vamos voltar para o livro aqui, ó. Projetando suas próprias tabelas de perseguição. Em ambientes incomuns... não, pera um pouquinho. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Não, é isso mesmo. Ambientes incomuns podem seguir tabelas de perseguição exclusivas. Uma perseguição pelos esgotos da cidade livre de Greyhawk ou pelos becos cheios de teias de aranha de Menzoberranzan, uma cidade subterrânea infestada de aranhas e adoradores de Loth, pode inspirar a criação de suas próprias tabelas. E aí, obviamente, que a galera pode se separar, né? Se separando. Criaturas sendo perseguidas podem se dividir em grupos menores. Essa tática força os perseguidores a dividir suas forças ou permitir que parte das presas escape. Se uma perseguição se dividir em várias perseguições menores, resolva cada uma delas separadamente. Óbvio, né? Você pode manter todas as criaturas na mesma ordem de iniciativa, mas deve acompanhar separadamente as distâncias de cada grupo. Inversão de papéis. Durante uma perseguição, é possível que os perseguidores se tornem as presas. Por exemplo, personagens que perseguem um ladrão por um mercado podem atrair a atenção indesejada de outros membros da guilda de ladrões. Enquanto perseguem o ladrão em fuga, eles também precisam escapar dos ladrões que os perseguem. Jogue iniciativa para os recém-chegados e conduza ambas as perseguições simultaneamente. Alternativamente, o ladrão em fuga pode encontrar seus cúmplices, é verdade. Em desvantagem numérica, os personagens podem então ser forçados a fugir com os ladrões em seu encalço. Interessante, né? Seria engraçado. Mapeando a perseguição. Ao planejar uma perseguição, desenhe um mapa simples que mostre o trajeto, posicione obstáculos e complicações em pontos específicos. Especialmente aqueles que exijam que os personagens realizem testes de atributo ou salvaguardas para evitar serem desacelerados ou impedidos de prosseguir. Como alternativa, utilize as tabelas aleatórias de complicações da seção Complicações na Perseguição, para escolher obstáculos que surjam em pontos específicos do percurso. Complicações podem ser barreiras ao progresso ou oportunidades para causar confusão. Personagens perseguidos por brutursos? Deixa eu ver em inglês aqui. Não é o Bugbear, não, né? Bugbears. O pessoal do Heróis Anônimos traduziu como brutursos. Ok, não sei como é que vai ser a tradução original. Por meio de uma floresta, podem avistar um ninho de vespas e reduzir o ritmo por tempo suficiente para atacá-los ou arremessar pedras nele, enfurecendo as vespas em seu interior e criando assim um obstáculo para seus perseguidores. Ah, que bacana. O mapa de uma perseguição pode ser linear ou apresentar diversas ramificações, dependendo da natureza da perseguição.
Por exemplo, uma perseguição em vagonetes de mina pode ter poucas ramificações, se tiver alguma, enquanto uma perseguição pelos esgotos pode ter várias. E aí, complicações na perseguição, se já não está complicado o suficiente. Complicações inesperadas tornam a perseguição mais emocionante. As tabelas complicações na perseguição urbana e complicações na perseguição dos ermos apresentam diversos exemplos. Já tem as tabelinhas então, legal. Ao final de seu turno, cada participante da perseguição joga um dado de 12 faces. Consulte a tabela apropriada para determinar se ocorre uma complicação. Se ocorrer, ela afeta o próximo participante da perseguição na ordem de iniciativa, e não o participante que jogou o dado. Interessante. Os personagens podem criar suas próprias complicações para despistar perseguidores ou desacelerar sua presa. Por exemplo, conjurando a magia teia em um beco estreito, aí você vai resolver as situações a seu critério. Então vamos lá. Nós temos aqui uma tabela, só virar aqui a página do livro. Complicações na perseguição urbana, que você vai rolar um D12. Então, na cidade, por exemplo. Aí, para cada número, vai ter um tipo de complicação na tabela. Então, se sair 1 no dado de 12 faces, por exemplo, a tabela fala: uma carroça ou outro obstáculo grande bloqueia o seu caminho. Realize uma salvaguarda de destreza com dificuldade 10 para passar pelo obstáculo. Se falhar, o obstáculo conta como 3 metros de terreno difícil para você. Assim, eu acho que essas tabelas de coisas aleatórias acontecendo, eu acho que são extremamente providenciais. Assim, o mestre não tem que se preocupar em preparar algo, roteirizar algo, exatamente do jeito que ele acha que tem que acontecer. Ele pode falar: puxa vida, aconteceu aqui uma perseguição na cidade, eu nem esperava que isso fosse acontecer, eu não estou preparado para isso. Espera aí, deixa eu puxar aqui a tabela de perseguição, estou aplicando as regras de perseguição, e aí vamos rolar aqui na tabela para cada rodada ali para ver o que está acontecendo. Isso vai gerar uma situação diferente, uma situação mais interessante, sem a necessidade do mestre preparar, Isso é legal naqueles RPG solos, que o pessoal joga, que tem oráculo, que é cheio de tabela. E é exatamente para isso. Você não precisa ficar inventando tudo, senão vira só uma brincadeira de imaginação, mas você tenta lidar com a situação e você também se diverte, porque o jogo traz, através dessas tabelas, alguma coisa inesperada para você. Você pode inventar? Pode. Se você for bem criativo e for interessante, vai, manda bala. Mas a tabela, para quem foi pego desprevenido, ou não quer gastar muito tempo preparando alguma coisa, tipo, quais são as chances de ter uma perseguição? São baixas. Por que você vai gastar tempo preparando um negócio que tem uma chance baixa de acontecer? Então, fala assim: não, a chance é baixa, mas eu vou deixar aqui a tabela separadinha aqui. Se acontecer, eu aplico a tabela. Muito bom, bem legal. Bom, se sair 2, continuando a tabela, Se sair 2 no dado, uma multidão bloqueia o seu caminho. Realize uma salvaguarda de força, destreza ou carisma, com dificuldade 10 da sua escolha, para atravessar a multidão. Se falhar, a multidão conta como 3 metros de terreno difícil para você. Ou seja, atrasa, você fica para trás um pouquinho. Número 3, um labirinto de barris, caixotes ou obstáculos semelhantes bloqueiam o seu caminho. Realize uma salvaguarda de destreza ou inteligência com dificuldade 10, a sua escolha, para atravessar o labirinto. Se falhar, o labirinto conta como 3 metros de terreno difícil para você. Tá vendo? É tudo atrasando a corrida, atrasando a perseguição. Número 4, o chão está escorregadio por causa da chuva, de óleo derramado ou de algum outro líquido. Realize uma salvaguarda de destreza com dificuldade 10. Se falhar, você tem a condição de caído, que aí é pior ainda, Você vai gastar metade do movimento para se levantar. Número 5, você encontra uma briga em andamento. Realize uma salvaguarda de força, destreza ou carisma com dificuldade 15, a sua escolha, para passar pelos brigões sem impedimentos. Se falhar, você sofre 2d4 de dano contundente, leva um soco na cara, e os brigões contam como 3 metros de terreno difícil para você. E aí, número 6 é o último, Porque depois eu explico o restante do dado. Número 6, que é a metade do dado. Você deve realizar uma curva fechada para evitar colidir com algo intransponível. Realize uma salvaguarda de destreza com dificuldade 10 para contornar a curva.
Se falhar, você colide com algo sólido e sofre 1d4 de dano contundente. E aí, no dado, se sair entre 7 e 12, que é 50% de chance, né, metade da rolagem, não há nenhuma complicação. Basicamente isso. E aí, antes de eu fazer aqui a leitura da próxima tabela, que é a perseguição nos ermos, voltar aqui para o chat. Rubens Matheus Padovese Arquimago, seja bem-vindo. Opa, chegando agora, mas aparecem ser boas dicas. Vou adotar ouvir depois desde o começo. Valeu, Rubens. É isso aí, cara. O livro tá bem legal, tá bem bacana o livro do mestre. E a tabela de complicações na perseguição dos ermos. Também um D12, também de 1 a 6 vai acontecer alguma coisa. E o número 7 em diante, de 7 a 12, não há complicação. Então vamos lá. Número 1. Você passa por um enxame de insetos. Veja o livro dos monstros, que ainda não tem no português, com o mestre escolhendo o tipo de inseto que fizer mais sentido, né? Porque pode ser vários tipos de insetos, né? O enxame executa uma das ações dele, tendo você como alvo. Legal. Simples e direto. 2. Um riacho ou barranco bloqueia o seu caminho. Realize uma salvaguarda de força ou destreza, com dificuldade 10 à sua escolha, para atravessar o obstáculo. Se falhar, o obstáculo conta como 3 metros de terreno difícil para você. Tá vendo? Tudo é flavor. A mecânica é sempre a mesma, mas o que muda é a descrição, né, narrativa. 3. Realize uma salvaguarda de constituição com dificuldade 10. Se falhar, areia, terra, cinzas, neve ou pólen carregados no ar fazem com que você tenha a condição cego até o final do seu turno. Enquanto tiver a condição cego deste modo, o seu deslocamento é reduzido pela metade. 4. Uma queda repentina lhe surpreende. Realize uma salvaguarda de destreza com dificuldade 10 para superar obstáculos. Se falhar, você cai 3 metros. Número 5. Seu caminho o conduz a um trecho de vinha lâminas. Consulte riscos nesse capítulo. Realize uma salvaguarda de destreza com dificuldade 15 ou use 3 metros de movimento à sua escolha para evitar as lâminas, as vinha lâminas. Se falhar, você sofre 1d10 pontos de dano cortante. E número 6, uma criatura nativa da área percebe você. O mestre escolhe uma criatura apropriada para o terreno. Realize uma salvaguarda de sabedoria ou carisma com dificuldade 10 à sua escolha. Se falhar, a criatura se junta à perseguição, tendo como você a presa. Certo? E aí, tem aqui uma ilustração na página que vai encerrar esse tópico de perseguição, que tem um textinho assim, ó. Uma tentativa imprudente de roubar Silgar, que é um beholder, é o nome de um NPC beholder, o peixe dourado de estimação de Xanatar. Xanatar, que é o beholder ali, né? O Silgar é o nome do peixe dourado. O peixe dourado de estimação de Xanatar, ou Zanatar, desencadeia uma perseguição frenética. Então, basicamente, a ilustração acho que é um halfling, parece um halfling, ou um humano pequeno também, com capa e gorro, né, como se estivesse tentando se esconder, fugindo com uma cara desesperada, segurando um peixinho dourado dentro de um aquário redondo, cheio d'água, e logo atrás o Zanatar com uma cara de irritado, com os dentes à mostra, tipo, voando e tentando esticar os tentáculos dos olhos como se fossem os seus braços para poder tentar pegar a sua presa, né, que está fugindo. Bem engraçado. O Newton voltou aqui no chat e falou assim: 47 citei sobre a tabela no meu último comentário acima. Se quiser dar uma olhada, funciona para mim. Ah, sim, já li. Uhum. Legal, beleza. Vamos para o próximo tópico, então. O próximo tópico é criando um antecedente. Aí já mudando de assunto completamente, né? Aqui no livro. Tem uma ilustração, cara, lindíssima. Puta, isso aqui podia virar um quadro para colocar na parede, essa ilustração aqui. Sabe aqueles quadros de barco em alto mar, que é bem comum? A descrição da ilustração é assim, ó: você pode alterar o antecedente marinheiro para refletir a juventude de um personagem nos mares de Greyhawk. Então, a ilustração basicamente são, né, 2 barcos em alto mar, e o mar está bem agitado, e entre as pedras tem uns Melforks. Melfork é aquelas criaturas humanoides marinhas, né, que vivem no mar. Eu acho que é isso o nome em inglês, Melfork.
Eu lembro muito das cartas de Magic que tem essas criaturas. E agora em português eu não sei como é que chama, eu não lembro agora. E essas criaturas estão só assim, tipo, olhando os barcos. Eu não sei se os dois barcos estão... eu acho que eles estão brigando entre si, porque um dos barcos parece que tem fumaça saindo de canhões na lateral. E aí o barco do lado oposto tem, acho que, as madeiras ou as munições estão passando por cima do barco. Então, é exatamente isso. É um combate entre dois barcos ali lutando, tá? Legal, muito boa ilustração, bem bonita. E aí o texto vem trazendo a informação, né? Vou ler aqui para você. O antecedente de um personagem representa o que ele fazia antes de se tornar um aventureiro. Criar um antecedente exclusivo ou personalizar um dos antecedentes do livro do jogador pode refletir o tema específico de sua campanha ou elementos de seu mundo. Você também pode criar um antecedente para ajudar o jogador a desenvolver a história que imagina para o seu personagem. Então, essa seção descreve passo a passo como você pode criar antecedentes, como os do livro do jogador, adaptados ao seu mundo e aos heróis. Eu ouvi o pessoal criticando que os antecedentes do livro do jogador, eles estavam muito engessados, no sentido de que, se você é marinheiro, você vai ter essa perícia e você vai ter vantagem nisso, alguma coisa assim, eu não lembro agora. Ou você vai ter um bônus nisso aqui, né? Assim, na minha visão, gente, para um jogador que está começando a jogar D&D agora, ou que, né, ou não tem muita experiência com D&D, você concorda que se você fala assim, eu vou escolher um humano, guerreiro, marinheiro, e vou pegar exatamente o que está escrito aqui no livro do jogador e vou aplicar no meu personagem. Você concorda que para quem está jogando a primeira vez não faz diferença? Eu vejo que toda essa diferença de, eu queria que ao invés de que o bônus fosse na força, fosse na destreza. Mas o antecedente aqui diz que não pode trocar, né? Eu acho que essa diferença ela vai fazer ela vai ter um peso maior, principalmente para quem já é veterano, para quem já entende como o sistema funciona, para quem quer ter uma liberdade criativa de adaptação. E, obviamente, que se você usar o que já está pronto, né, como padrão no livro do jogador, isso é para facilitar a vida. Já está pronto, pega e usa. Você não tem que ficar pensando muito, tá? Eu não estou falando que pensar muito é ruim, beleza? Só estou falando que é para facilitar a vida do jogador iniciante. Essa é a minha visão, tá? E se você quer expandir, o jogador vai falar assim, mestre, eu quero trocar isso. Eu não gostei disso que está aqui. Posso alterar? O mestre, que já é talvez um jogador mais experiente e está lendo o livro do mestre aqui junto comigo, tem as regras de como você pode alterar isso e está aqui, a gente vai ler agora. Então, nada é impossível de ser feito ou alterado, né? E o livro do mestre deixou para fazer essas alterações no livro do mestre e não discutir isso lá no livro do jogador, que acho que aí fica muita informação, né? Então, beleza, não tem problema você alterar. A crítica poderia ser essa, o livro do jogador já poderia trazer uma liberdade maior, ou poderia deixar uma coisa mais solta, onde ele diz assim, ao invés de falar que você ganha 1 de força, ele poderia dizer, escolha um atributo que mais se enquadre nesse antecedente para você, né? Também tem aquela coisa, às vezes você dá muita liberdade, e aí o pessoal escolhe um negócio só porque quer um bônus, eu estou montando um mago, eu preciso de um bônus de inteligência, então eu vou escolher que o marinheiro tem um bônus na inteligência. Não que não pudesse ter, tá? Mas vamos pegar uma outra coisa que talvez, sei lá... que você poderia justificar para o marinheiro, você consegue usar força, o marinheiro consegue usar destreza, o marinheiro consegue ter bônus na constituição, né? Viver no mar deve melhorar isso no cara, o cara aprende a ser mais resistente fisicamente, sei lá. O marinheiro poderia ter um bônus no carisma por estar liderando a galera. O marinheiro poderia ter um bônus na sabedoria, né, por aprender a perceber a natureza ao redor dele, ler a natureza, isso é sabedoria. E ele poderia ter um bônus na inteligência, que é um cara que estuda, sabe ler os sinais, né, do mapa, ou entende, enfim, não importa. Dá para você justificar, entende? Qualquer atributo para qualquer antecedente. Talvez a questão seja, para você poder escrever isso no livro do jogador, explicando, olha, se você for escolher força,
escolher a força. Imagine que você aprimorou a força desse jeito sendo marinheiro. Se você quiser escolher destreza, imagine que você fez isso sendo marinheiro e você então aprimorou a destreza sendo marinheiro. Isso adicionaria uma grande quantidade de texto no livro, e se você pegar o livro do jogador, ele já é o maior livro do jogador de todas as versões do D&D. Ele é gigantesco. Então o livro ficaria maior ainda, tá? E acho eu que a tomada de decisão de design dos desenvolvedores, né, foi, gente, a gente precisa cortar coisa. Não dá para colocar tudo que a gente quer no livro. Então, a gente joga essa discussão lá pro livro do mestre. Ó, mestre, quer trocar, quer ajustar? Vamos discutir isso no livro do mestre. Essa é a minha visão, entendendo, me colocando no lugar do designer, dos designers. Tá? É uma decisão também que às vezes é comercial, do tipo, gente, o livro não pode ser maior do que isso. Ele vai ter que ter um limite. Vocês estão conseguindo aumentar, mas não vai poder passar desse tamanho. E ponto. Então é óbvio que você vai cortar cada escolha uma renúncia. Eles escolheram não colocar essas informações na parte antecedente do livro do jogador e renunciaram de fazer um negócio melhor. E eu concordo, poderia ser melhor, tá? Poderia ser melhor. Mas estamos aqui agora discutindo, né? Então vamos ver o que dá para fazer aqui, ó. Então vamos lá, funciona assim, né? Número 1, escolha os atributos. Era o que eu estava falando agora. Escolha 3 atributos que pareçam apropriados para o antecedente. Força ou destreza, né, atributos físicos, né? Esses atributos são ideais para um antecedente que envolve esforço físico, né? Ou ele vai ser mais forte, ou ele vai ser mais ágil. Não que você não possa ser os dois, mas é mais difícil, né? Constituição, esse atributo é ideal para um antecedente que envolve resistência ou longas horas de atividade. O marinheiro se enquadra em todos até agora, né? Inteligência ou sabedoria, um ou ambos, os atributos são ideais para um antecedente voltado para questões intelectuais ou espirituais. Carisma, esse atributo é ideal para um antecedente que envolve atuação ou interação social. Aqui ele está falando para você escolher 3 atributos que pareçam apropriados para o antecedente. Para mim, para um marinheiro, já que eu estou aqui na ilustração do marinheiro, você poderia usar todos os atributos. Qualquer um dos 6 atributos você poderia se encaixar no marinheiro, tá? Não precisaria se limitar a 3. Claro que talvez são... se o cara vai escolher lá quais são os 3 atributos que ele vai ter de bônus, ele não pode escolher os 6. Mas ele tem liberdade de escolher qualquer um dos 6 para poder pegar 3, entendeu? Bom, número 2. Escolha um talento. Escolha um talento da categoria origem. Veja o livro do jogador para exemplos de talentos de origem. Beleza? Número 3. Proficiências em perícias. Deixa eu só ler aqui mais para baixo. Escolha 2 perícias apropriadas para o antecedente. Não é necessário que exista uma relação entre as proficiências em perícias concedidas pelo antecedente e os atributos que ele aumenta. Tá vendo? Já tá dando uma liberdade maior aqui, né? Sobre equipamento, ó. Escolha uma proficiência com ferramentas. Talento... Inteligência, talento... isso aí. Proficiências com ferramentas. Escolha uma ferramenta utilizada na prática do antecedente ou frequentemente associada a ele. Beleza? E aí sim, a proficiência com ferramenta e agora sim proficiências com equipamento. Monte um conjunto de equipamentos no valor de 50 peças de ouro, incluindo ouro não gasto. Não inclua armas marciais nem armaduras, pois os personagens as obtêm por meio das escolhas de sua classe. Tá aí, tá bem simples, muito direto, bem fácil de montar um antecedente e de ajustar os antecedentes que já tem, né? Já tem no livro do jogador. Fala, não gostei desse antecedente aqui, quero ajustar. Meia página do livro te ensina a ajustar isso aqui tranquilinho, super fácil. Beleza? Vira na página do livro, eu continuo agora criando uma criatura. Como é que se cria uma criatura? E tem uma ilustração aqui de meia página com um textinho que diz assim, ó. Baba Yaga inventa uma nova criatura, um sapo gigante cuspidor de fogo. E aí a ilustração tem uma cara de um humano meio cara queimada ou corrompido
por magia negra, não sei, magia sombria. E ele tá ali, o olho dele tem o olho é escuro, o fundo o branco do olho é preto e o preto do olho é branco. Uma cara bem assim, feia, os dentes meio podres assim na boca, ele tá com um manto preto cobrindo seu corpo, com uma cara de estou fazendo aqui um negócio maligno, e ele tá com um frasco, como se fosse um frasquinho numa das mãos, derrubando em um caldeirão esse líquido brilhante. E do caldeirão tá saindo um sapo gigante, com os olhos iluminados, amarelados, avermelhados, e a boca meio entreaberta também saindo, tipo, a luz do fogo ou a luz da lava na boca dele. A ilustração também é bem obscura, bem assim, um contraste entre a luz, né, do fogo e o escuro do ambiente sombrio, macabro. Muito legal. E aí o livro diz: use as abordagens e os exemplos das sessões a seguir para criar criaturas personalizadas para o seu jogo. Começando com alterações menores. Você pode alterar os detalhes superficiais da aparência de uma criatura da maneira que desejar, que é tipo mudar o flavor, né? E modificar qualquer um dos a skin. E modificar qualquer um dos elementos a seguir do bloco de estatísticas de um monstro sem afetar o seu funcionamento. Então, começando com o tamanho e o tipo da criatura. Você pode alterar o tamanho e o tipo de uma criatura como você desejar. Por exemplo, pode usar o bloco de estatísticas de um ogro para representar um valentão humano, bastando torná-lo um humanoide médio em vez de um gigante grande. Esse é simples, né? Que a gente muda a skin, basicamente. Valores e atributo. Em geral, você pode alterar livremente os valores de inteligência, sabedoria e carisma de uma criatura, a menos que o atributo seja usado para a conjuração de magias. Por exemplo, o bloco de estatísticas de um pudim negro poderia representar um alienígena senciente se sua inteligência e, se seu carisma, fossem aumentados para 10 ou mais. Normalmente, é melhor deixar inalterados seus valores de força, destreza e constituição, pois mudanças nesses atributos podem alterar o bônus de ataque, o dano, a classe armadura ou os pontos de vida do monstro, que, por sua vez, pode alterar o seu nível de desafio. Faz total sentido. Sobre os idiomas, você pode alterar qualquer um ou todos os idiomas que a criatura conhece. Talvez queira adicionar idiomas se tiver tornado senciente uma criatura que antes não era. Você também pode adicionar ou remover telepatia ou outras formas de comunicação. Sobre as proficiências, você pode conceder a uma criatura quaisquer proficiências em perícias que desejar e conceder especialização, caso queira que ela seja particularmente talentosa. Especialização é você dobrar ali o bônus, né, do atributo, da proficiência no caso. Se quiser que uma criatura seja boa em se esconder, conceda a ela especialização na perícia furtividade. Se seus sentidos aguçados a tornam uma excelente rastreadora ou especialmente apta a encontrar inimigos ocultos, conceda a ela especialização na perícia percepção. E você também pode aumentar a sua sabedoria, conforme observado anteriormente. Você também pode substituir as proficiências em salvaguardas de um monstro. Se ele não tiver nenhuma, você pode adicionar uma ou duas. Sentidos. Cisme, consciência, visão às cegas, visão no escuro, visão verdadeira, não tem influência no nível de desafio de uma criatura. Você pode adicioná-los ou removê-los livremente. Magias. Se um bloco de estatísticas possuir magias, você pode substituir qualquer uma delas por outra magia do mesmo círculo. E evite substituir uma magia que causa dano por uma magia que não causa e vice-versa. Ataques. Você pode alterar livremente o nome e a descrição de um ataque, bem como o seu tipo de dano. Por exemplo, pode transformar um esqueleto comum em um esqueleto de gelo, que causa dano gélido ao atacar os personagens com uma lâmina de gelo ou arremessar estilhaços de gelo contra eles, que é a substituição para o arco e flecha, né? Sobre resistências e imunidades, você tem aqui, se uma criatura não tiver resistência ou imunidade a um ou mais tipos de dano, você pode conceder a ela resistência ou imunidade a um ou dois tipos de dano.
Você também pode alterar o tipo de dano de suas resistências e imunidades existentes. Sobre os traços, você pode adicionar traços ao bloco de estatísticas de uma criatura para representar aspectos de sua natureza. Veja a lista de traços de criatura para ver exemplos de características. Eu vou ler daqui a pouco. Você também pode usar traços de outros blocos de estatísticas do livro dos monstros, desde que não adicione traços que alterem os pontos de vida de uma criatura. Desde que não concedam pontos de vida temporários ou modifiquem a quantidade de dano que a criatura causa a outras criaturas. Então vamos lá. Quais são os traços de criaturas e os seus exemplos, né? Ancestralidade férica. A criatura tem vantagem em salvaguardas que realiza para evitar ou encerrar a condição enfeitiçado e a magia não pode colocá-la para dormir. É igual elfos, né? Aversão ao fogo. Se a criatura sofrer dano ígneo ou dano de fogo, ela tem desvantagens em jogadas de ataque e testes de atributo até o final do próximo turno dela. Ah, que legal. Cobertura telepática. A criatura é imune a qualquer efeito que possa detectar suas emoções ou ler seus pensamentos, bem como magias da escola de adivinhação. Como uma ação bônus, a criatura pode suprimir essa característica ou reativá-la. Muito bom. Conexão ressonante. A criatura tem uma conexão sobrenatural ou outra criatura ou objeto que conhece a rota mais direta até ele, desde que ambos estejam até 1,5 km um do outro, que lá no livro em inglês está 1 milha, né? Que é 1,6 km. Desintegração. Eita, esse aqui é pesado, vamos ver. Quando a criatura morre, o seu corpo e seus pertences são não mágicos se transformam em pó. Quaisquer itens mágicos que ela possuía são deixados para trás em seu espaço. Ah, é só para não ter um corpo, né? Desaparecer. Isso aqui é interessante, né? Esse trait de desintegração, ele pode ser interessante porque, às vezes, os aventureiros precisam levar alguma evidência de que uma missão de eliminar uma criatura foi completada. E a maior forma de fazer isso é ou o pessoal arranca a cabeça do bicho, ou pega um souvenir, alguma coisa da criatura derrotada e morta, para levar, para falar, ó, tá aqui, ó, isso aqui prova que a gente fez o nosso trabalho. Cadê a minha recompensa, né? E aí imagina a criatura desintegrada. Você mata o bicho desaparece e não deixa nada para trás. Como é que você vai conseguir provar que aquele problema existe em algum lugar? Vocês, de repente, estão num lugar, numa cidade, foram atacados por uma criatura desconhecida, vocês lutaram contra a criatura, só que ela desapareceu quando ela foi morta. Como é que você comprova para o prefeito da cidade que as forças armadas precisam ser deslocadas de um ponto para o outro porque alguma coisa está acontecendo se você não tem evidência nenhuma? Então isso aqui dá até um plot narrativo interessante, né? Outro traço. Discípulo dos 9 infernos. Ao morrer, o corpo da criatura expele um diabrete hostil no mesmo espaço. Disrupção dimensional. Uma energia disruptiva se estende da criatura em uma emanação de 9 metros. Outras criaturas que não podem se teleportar para um espaço dentro dessa área, nem sair dela por teleporte. Outras criaturas não podem se teleportar para um espaço dentro dessa área, nem sair dela por teleporte. Beleza, fica travado. Qualquer tentativa de fazê-lo é desperdiçada. Legal. Emissário de Juiblex. Quando a criatura morre, o seu corpo expele uma geleia ocre hostil no mesmo espaço. Encantador de feras. A criatura pode se comunicar com feras como se elas compartilhassem um idioma em comum. Hospedeiro de Slad. Quando a criatura morre, um Slad girino hostil explode de suas entranhas no mesmo espaço. Esse aqui é tipo Alien, né? Sai do peito. Ira de combatente. A criatura tem vantagens jogadas de ataque corpo a corpo contra qualquer criatura sangrando. Ah, que legal. A sangrando é uma nova condição, né? Muito bom. Ligação telepática. A criatura está ligada psiquicamente a outra criatura. Enquanto ambas estiverem no mesmo plano de existência, podem se comunicar telepaticamente entre si. Legal. Luz. A criatura emite luz plena em um raio de 3 metros e meia luz por mais 3 metros. Com uma ação bônus, a criatura pode suprimir essa luz ou fazer com que ela
ela retorne. A luz se apaga quando a criatura morrer. Nossa, imagina virar um vagalume. Maldição de morte. Quando a criatura morre, uma criatura aleatória até 3 metros da criatura morta é alvo da magia Perdição, a CD 13 para evitar a magia, que permanece por toda a sua duração. Nossa, eu não sei o que a magia Perdição faz, agora não lembro. Mimetismo. A criatura pode imitar sons de feras e vozes de humanoides. Uma criatura que ouça esses sons pode perceber que se tratam de imitações com um teste bem-sucedido de sabedoria, intuição, com dificuldade 14. É para isso que serve a intuição. Ó. Monstro de cerco. A criatura causa o dobro de dano a objetos e estruturas. Proibição. A criatura não pode entrar em uma residência sem um convite de um de seus ocupantes. É os vampiros, né? O Drácula. Prontidão em batalha. A criatura tem vantagem nas jogadas de iniciativa. Resoluto, a criatura tem imunidade à condição amedrontado enquanto estiver a 9 metros de um aliado à sua vista. Que legal esses traits. Talento selvagem. Escolha um truque. A criatura pode conjurar esse truque sem componentes de magia, usando inteligência, sabedoria ou carisma como atributo de conjuração. Tolerância a veneno. A criatura tem vantagem em salvaguardas que realiza para evitar ou encerrar a condição de envenenado. Ventriloquismo. Sempre que a criatura fala, ela pode escolher um ponto até 9 metros de si mesma. A sua voz emana desse ponto. É legal, né? Véu. E o último é o véu sombrio. Uma energia imperceptível canalizada do sombral se estende da criatura em uma emanação de 6 metros. Outras criaturas nessa área têm desvantagem em testes de carisma e salvaguardas de carisma. Por isso que chama véu sombrio. Muito bom. Encerrando essa parte de criação de monstros, né? De criar criaturas, vamos para a parte de criando um item mágico que todo mundo gosta de criar, o mestre gosta de criar, o jogador gosta de pedir. Eu vou fazer aqui a ilustração, porque a ilustração... Deixa eu ver se a ilustração ela não tem a ver com a criação de magia, né? Na verdade, ela está criando um cubo pequeno, gelatinoso, voador, que é uma pesquisa mágica. Eu não sei se isso é uma criação de item mágico ou criando uma magia, né? Eu vou deixar mais para frente a ilustração. Pronto. Vamos lá. Criando um item mágico. Os itens mágicos do capítulo 7 são apenas alguns dos tesouros mágicos que os personagens podem descobrir durante as suas aventuras. Você pode modificar esses itens mágicos ou criar novos usando as diretrizes dessa seção. Regras para personagens fabricando itens mágicos estão no capítulo 7. Beleza. Então, modificando o item mágico, que acho que é mais fácil, né? Modificar. Você pode criar um novo item mágico ajustando um ou mais itens mágicos existentes. As sessões a seguir apresentam algumas sugestões. Começando com as capacidades alternativas. Uma capacidade pode substituir uma semelhante. Por exemplo, uma poção de escalada pode se tornar uma poção de natação. Pronto. Forma alternativa. Você pode alterar a forma de um item mágico sem modificar as suas propriedades. Por exemplo, pode transformar um anel de ariete em uma varinha ou um manto de proteção em outro objeto vestível, como um diadema que põe na cabeça, sem alterar as propriedades do item. Beleza, mudou a forma dele. Tipos de dano alternativos. Um item que causa dano de um tipo pode, em vez disso, causar outro tipo de dano. Por exemplo, uma espada língua flamejante pode causar dano elétrico ao invés de dano ígneo. Esse também é fácil de fazer, né? Combinando itens. Esse aqui começa a deixar mais forte o item, hein? Você pode combinar as propriedades de 2 itens mágicos da mesma raridade em um único item, desde que no máximo um deles exija sintonia. Por exemplo, você pode combinar as propriedades de um elmo da compreensão de idiomas com as de um elmo de telepatia em um único elmo. Isso torna o item mais poderoso e provavelmente aumenta a sua raridade.
mas não desequilibrará o seu jogo. Perfeito. Faz sentido. E aí, sobre as características especiais e senciência, o capítulo 7 tem regras para dar aos itens mágicos histórias interessantes, propriedades menores, peculiaridades e senciência. E agora sim, se você não quiser adaptar, né, um item que já existe, você pode criar um item novo do zero. Se modificar um item não atender bem à sua necessidade, você pode criar um item do zero. Um item mágico deve permitir que um personagem faça algo que antes não podia fazer ou melhorar a sua capacidade de fazer algo que ele já consegue fazer. Por exemplo, um anel de salto permite que o seu usuário salte distâncias maiores, ampliando algo que o personagem já é capaz de fazer. Já um anel de ariete concede a um personagem a capacidade de causar dano energético, que é o force damage, de energia, né? Quanto mais simples for a sua abordagem, mais fácil será para o personagem usar o item durante o jogo. Conceder cargas ao item é uma boa opção, especialmente se ele tiver várias habilidades diferentes. Mas simplesmente decidir que o item está sempre ativo ou que pode ser usado um número fixo de vezes por dia pode ser mais fácil de administrar. Nível de poder. Se você criar um item que permita a um personagem matar qualquer coisa que atingir com ele, esse item provavelmente desequilibrará seu jogo. Por outro lado, se um item cujo benefício raramente entra em cena não representa uma recompensa muito interessante, né? Nem o céu, nem o inferno. Use a tabela Poder de Item Mágico por raridade como guia para ajudar a determinar o quão poderoso o item mágico deve ser com base em sua raridade. Então vamos ver aqui, ó, a tabelinha, né? Poder de Item Mágico por raridade. A tabela tem 1, 2, 3 colunas. A coluna raridade, comum, incomum, raro, muito raro e lendário. Aí o círculo máximo de magia que ele vai ter e depois o bônus máximo que ele pode ter. Então, um item de raridade comum, tipo uma poção de cura, por exemplo, ele vai pegar um círculo máximo de magia de nível 1. Tá? O círculo nível 1. E não vai ter nenhum bônus máximo também. É um tracinho, 0. Já um item de raridade comum, ele vai ter ali em torno de um círculo mágico máximo 3 e no máximo um bônus, mais um de bônus máximo para alguma coisa. Mais um na CA, mais um não sei onde, tá? Já um item raro, ele vai chegar até o 5º círculo de magia máximo e mais 2 de bônus máximo também. O muito raro vai até o 8º círculo, com mais 3 de bônus máximo, e o lendário, que é o último círculo de magia, que é o nível 9, né? Com mais 4 de bônus máximo. Perceba que não tem mais 5 de bônus. O máximo é mais 4 aqui. Eu acho que se eu não me engano, até a edição passada 5.0, se eu não me engano, os bônus de itens mágicos não passavam de mais 3. E aqui ele está falando mais 4 agora, mas eu não tenho certeza, tá? É uma lembrança que eu tenho. Beleza? O Thiago Brito chegou aqui no chat. Fala, Rafa. Fala, Thiago. Thiago de Belém. Já comprei meu livro de jogador da 5.5. Ó, que beleza. Cara, eu coloquei lá, e acho que eu comentei que o link de afiliado lá da Amazon, nosso, o preço tá saindo menos de R$200 o livro. Né? Eu não sei quanto que você pagou, mas o preço tá muito bom pro tamanho do livro. A qualidade do livro, né? Colorido, um monte de ilustração, capa dura. Nossa, o preço tá muito bom, cara. Parabéns pela aquisição aí, viu? Seja feliz. Continuando aqui, ó, o livro explica o que é o círculo mágico da tabela, o bônus máximo. Eu vou ler aqui para você, ó. O livro do mestre, Thiago, o link tá aí na tela. É esse código QR que aparece aí na tela do YouTube, beleza? Aponta o celular aí e acesse. Círculo máximo da magia. O livro diz o seguinte, vamos lá aqui, voltar para a leitura do livro, ó. Esta coluna da tabela indica o efeito de magia de círculo mais alto que o item deve conceder, na forma de uma propriedade utilizável uma vez por dia ou sujeita a uma limitação semelhante. Por exemplo, o item mágico comum pode conceder o benefício de uma magia de primeiro círculo uma vez por dia ou apenas uma vez, se for consumível, tipo a poção de cura que eu falei, né?
O item mágico raro, muito raro ou lendário pode permitir que o seu portador conjure uma magia de círculo inferior com maior frequência. Então, o lendário tem, sei lá, só pode fazer uma magia de nível 9 ou várias vezes o nível 1, alguma magia, né? Bônus máximo. Se um item conceder um bônus fixo a CA, ou as jogadas de ataque, as salvaguardas, ou os testes de atributo, essa coluna que eu li, né, já, sugere um bônus apropriado com base na raridade do item. E sobre a sintonização, ele fala que decida se o item exige que o personagem esteja sintonizado com ele para usar as suas propriedades. Considere as diretrizes a seguir para poder usar a sintonização. Limitar o compartilhamento, se permitir que todos os personagens de um grupo passem um item de mão para obter seus benefícios durante algo... benefícios duradouros, né? For algo incômodo, o item deve exigir sintonização. Isso aqui, eu sempre comentei, talvez o pessoal nunca tenha notado, mas acho que sim. A sintonização, gente, simplesmente é uma mecânica criada para limitar e abusar a galera de usar o item de forma não apropriada. Quando a gente estava jogando Dragonbane, acho que foi na terceira partida, se eu não me engano, lá do Tarrasque na Bota, aventura que saiu recentemente aí, né? A Tumba do Cavaleiro, 4 episódios no sistema Dragonbane. Aconteceu exatamente isso. Eles acharam lá um martelo mágico super poderoso que causava dano mágico contra fantasmas. Então eles perceberam que, se eu estou usando o martelo e eu ataquei, na vez do outro jogador, eu passo o martelo para ele e ataca também. E aí eu permiti que isso fosse feito, mas eu concedi um revés, né? Uma desvantagem no ataque. Porque senão o pessoal forma uma ciranda em volta do inimigo, uma rodinha. Um ataca, passa o martelo por outro. O outro ataca, passa o martelo por outro. O outro ataca, passa o martelo por outro. Acabou o combate, né? Ou seja, não tem desafio nenhum. Então, a sintonização no D&D, ela serve para isso. Até, às vezes você fala, é um saco sintonizar o item. Sim, você tem que colocar na narração. Faz parte das regras de magia do mundo, tá? Mas, gente, foi criado mecanicamente justamente para o cara não pegar o item. Eu tenho um anel que solta uma bola de fogo. Ele põe o anel no dedo, solta a bola de fogo. Beleza, causou dano. Beleza, ele tira o anel, joga pro outro personagem. O outro personagem põe o anel, taca a segunda bola de fogo. Sabe, se não tiver sintonização, quebra o jogo. Fica zoado o negócio, sabe? Então é para isso que serve. Só fazendo esse parênteses, tá? E limitar acúmulo, que é outra parte da sintonização. Se o item conceder um bônus que outros itens também concedem, é uma boa ideia exigir sintonização para que os personagens não tentem acumular muitos desses itens. Por quê? Porque você tem um limite, acho que são 3, né? Você só pode se sintonizar com 3 itens. Se não tivesse essa regra, ia ter personagem colocando 5 anéis em cada dedo das mãos, carregando trocentos anéis, com trocentos benefícios, com trocentos efeitos. Ilimitado. O cara vai colocar 2 capacetes na cabeça, vai vestir 2 armaduras igual o Clank, que foi uma brincadeira. Vai colocar 30 colares em volta do pescoço. Pronto. Aí não faz sentido nenhum. Por isso que tem que ter sintonização, para limitar esses abusos, beleza? Bom, agora sim a gente chega no outro tópico, que é criando uma magia, que é o último tópico do episódio de hoje, tá? E a gente encerra. Então, criando uma magia, tem aqui uma ilustração com um textinho que diz o seguinte: a pesquisa mágica de Ringleron, acho que é o nome do velhinho que está na imagem ali, toma rumos inesperados quando ele cria involuntariamente um pequeno cubo gelatinoso voador. Então eu acho que ele estava tentando criar uma magia e acabou criando um cubo gelatinoso voador e deu errado, acho eu, né? Imagina a cena. Parece assim um laboratório, uma bancada cheia de livros em volta, componentes mágicos, um caldeirão no centro, uma luz verde iluminando todo o cenário e um mago humano com uma barba branca muito comprida, um senhor que ele está assim, com a mão na têmpora, uma mão em cima de um livro aberto com várias páginas, como se ele estivesse tentando fazer uma magia, criar algo no caldeirão, e acabou criando um cubo mágico pequeno voando alado. Um cubo gelatinoso, que é meio translúcido. Essa é a ilustração.
Também bem boa a ilustração. São muito boas ilustrações dessa edição. E o livro diz o seguinte, né? Ao criar uma nova magia, use as magias existentes como exemplos. Considere os seguintes pontos. Nome, a magia deve ter um nome único. Equilíbrio, se a magia não for boa, se a magia for tão boa que um conjurador queira usá-la o tempo todo, provavelmente ela é poderosa demais para o seu círculo. Identidade, certifique-se de que a magia esteja de acordo com a identidade daqueles que podem conjurá-la. Feiticeiros e magos, por exemplo, normalmente não conjuram magias de cura. Duração, alcance e área da magia, dependendo da magia, uma duração mais longa, um alcance maior ou uma área mais ampla podem compensar um efeito menos poderoso. Utilidade, evite magias que tenham muito uso limitado, como uma que funcione somente contra gosmas. Poucos personagens se incomodarão em aprender ou preparar tal magia. Sobre o dano da magia, para qualquer magia que cause dano, use a tabela dano de magia para determinar aproximadamente quanto dano é apropriado para o círculo dela. A tabela assume que a magia causa metade do dano em uma salvaguarda bem-sucedida, ou quando uma jogada de ataque erra. Se a sua magia não causar dano em uma salvaguarda bem-sucedida, você pode aumentar o dano em 25%. Você pode também usar os dados de dano diferentes dos apresentados na tabela, desde que o dano médio seja aproximadamente o mesmo. Então, por exemplo, você pode alterar o dano de um truque, que é um D10, que a média é 5,5, para 2D4, que a média é 5, reduzindo o dano máximo e tornando o resultado médio mais provável. Então é tudo matemática, né? Vamos para a tabela aqui, tabelinha bem simplesinho. Coluna do círculo de magia, a coluna do um alvo e a coluna de múltiplos alvos, e quanto que o dano vai causar. Então assim, se a magia for um truque, em um alvo ela vai causar um D10, e se ela tiver múltiplos alvos é um D6. Um truque, nível 0. Se ela for de nível 1, 2D10 para um alvo, 2D6 para múltiplos alvos. Nível 2, 3D10 para um alvo e 3D6 para múltiplos alvos. Nível 3, agora aumenta um pouco mais, 5D10 para um único alvo, 6D6 para múltiplos alvos. Tipo bola de fogo, né? Círculo de magia nível 4, 6D10 para um único alvo, 7D6 para múltiplos alvos. Nível 5, 7D10 para um único alvo, 8D6 para múltiplos alvos. 10D10 se for nível 6 para um único alvo e 11D6 múltiplos alvos. Nível 7, 11D10 e múltiplos alvos 12D6. Nível 8, 12D10, múltiplos alvos 3D6. E por fim, nível 9, 15, aí deu um salto, hein? 15D10 para um único alvo, múltiplos alvos 16D6. Muito bom, tá? Magias de cura. Você também pode usar a tabela dano de magia para determinar quantos pontos de vida uma magia cura, uma magia restaura. E um truque não deve fornecer cura. Imagina se um truque fornecesse cura. Como é que ficaria, né? Roubado. Aí, imagina, um truque o cara pode fazer várias vezes. Toda ação, a cada 6 segundos. Acabou, ninguém morre mais, né? Então não faz sentido. Certo? E é isso, pessoal. Chegamos aqui no fim. Me acompanhe no encerramento antes de eu trazer a próxima enquete, beleza? Vamos lá comigo. Bom, lembrando, respondendo aí o Thiago Brito, viu, Thiago? Se você quiser adquirir o livro do mestre, eu não sei se o preço está aqui igual do print, mas ele estava um pouquinho mais de R$200, tá? O link de afiliado tá aqui na descrição, tá aí na tela. Se vocês quiserem comprar o livro do mestre 5.5e e ajudar o RPG Next, o livro não fica mais caro para você. A única diferença é que a Amazon paga um percentual pra gente. Tá aí na tela, tá aí na descrição do episódio, beleza? Tá no link, certo? Só clicar e comprar e ajudar o RPG Next por tabela, beleza? Lembrando que se você é um apoiador, se você pretende virar um apoiador do Apoia-se, apoia.se/rpgnext, você passa a ter acesso, você pode vincular a conta do Apoia-se no Spotify. E aí você consegue ouvir os episódios exclusivos lá no Spotify. Por quê? Porque sim, a gente publica episódios que só quem apoia o projeto tem acesso. Esse episódio de hoje, do Regras do D&D, ele é livre para todo mundo.
O próximo, só os padrinhos e madrinhas vão ter acesso. Então, mas Rafael, puxa vida, pô, apoiar, cara. R$5 por mês você já tem acesso. Não só isso, você tem acesso a várias coisas. É menos de $1 por mês, tá? Se não fizer falta para você, vira apoiador, você vai ter acesso à nossa comunidade no grupo do WhatsApp, você vai ter acesso a sorteios, você pode participar, você pode gravar com a gente alguns episódios. Tudo vai acontecer, tá? A partir de R$5 por mês. Então, se você gosta do nosso trabalho e ainda não é padrinho ou madrinha, considere se tornar um padrinho ou padrinha. apoia.se/rpgnext. Beleza? Aí nós temos aqui o boletim informativo, que é um episódio que já saiu ontem, inclusive, na data de gravação desse episódio. Só pra você falar, pô, Rafael, eu tô tão afastado do projeto RPG Next, eu não sei o que tá acontecendo nos bastidores, eu queria ver. Acessa aí, boletim informativo, tem um documento, tem a versão podcast que eu faço, é sempre a última versão, né? É sempre a versão do mês corrente. Então, boletim informativo, versão agosto de 2026, está disponível aí para você ficar sabendo um pouco sobre o projeto. O Thiago falou que tá com saudades das nossas mesas online. Assim, eu confesso que eu tô com saudades de mestrar também, mas a vida do trabalho não deixa eu mestrar tanto quanto eu gostaria. Se eu tivesse mais tempo, eu voltava a mestrar mais, viu, Thiago? Grupo do Telegram, agora, se você não quer virar padrinho e acessar o grupo de WhatsApp exclusivo para padrinho, você pode entrar no grupo do Telegram, que é aberto para todo mundo, tá bom? t.me/rpgnextoficial. É só clicar, digitar aí no navegador, entrar, que eu libero o seu acesso lá, tá bom? E se você procura um mestre de aluguel, está carente de um mestre de aluguel, eu conheço outros ótimos mestres de aluguel, fale comigo, que eu arranjo, a gente negocia, eu ponho você em contato com o mestre. Escreva para mim, rafael47@rpgnext.com.br, beleza? Ou manda uma mensagem no WhatsApp se tiver acesso, ou escreva em algum lugar, dê sinal de fumaça. Me avise, tá bom? E é isso. Vamos pro encerramento, finalmente o fim do fim do fim? Então, pessoal, não se esqueça de você se inscrever, deixar o like aí no vídeo se você gostou. Nós estamos em várias redes sociais, beleza? Nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Blue Sky, sempre confundo, tá bom? E vou deixar aqui a enquete para vocês, ó. Enquete. Qual é a sua opinião sobre um personagem mal no grupo? Você acha que tem que ser proibido, senão virar bagunça? Você acha que pode ser liberado, mas se tiver um objetivo ali em comum dentro do grupo? Liberado, não importa, você adora ver o caos entre os personagens, ou você acha que, do tipo, que alinhamento? A gente nem usa alinhamento no nosso jogo. Alinhamento a gente ignora completamente. Depois eu vou postar essa enquete no YouTube, vou postar essa enquete no Telegram e no grupo dos padrinhos. Aí vocês respondem que no próximo episódio eu trago pra vocês, tá bom? E qual que é o próximo episódio? Episódio 357. Maldições, mortes, portas, que é um dos maiores inimigos dos personagens, e masmorras. Beleza? Valeu, pessoal que participou. Valeu, Newton. Valeu, Jefferson, do Dado Viciado, podcast muito bom. Valeu, Marcos. Valeu, Thiago. E valeu, Arthur. E valeu o Rubens também aqui, beleza? Abraço, pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.